Atos 2, 41 e 42. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amado Jesus, a palavra está lida em teu nome. A palavra será apresentada em teu nome. E pelo teu nome, a tua obra é feita. Amém. Para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Porém, nós já havíamos dito que o doutrinário apostólico era simples, porque alguém a esta altura já admitiu uma complicação. Mas se tudo que deriva da palavra é doutrina, então nós temos 1 bilhão de doutrinas aí, é possível, ou mais. Mas depois de você ver 1 milhão de folhas numa árvore, não é? Você vai notar que estas folhas se ligam aos galhos menores, depois daqueles galhos menores aos maiores, depois dos maiores aos maiores, depois esses maiores ao tronco, depois do tronco à raiz. Parece que o negócio ficou muito simples lá embaixo. Procede de uma coisa muito simples lá embaixo. E agora nós vamos ficar nelas. Agora vamos voltar de novo a atenção para este ponto. E que são as doutrinas que a Deus interessa? E como vamos agora verificar este ponto chamado verdade aqui? Verdade. Absoluta verdade. Onde estão as doutrinas verdadeiras? Porque a palavra de Deus diz uma coisa, e daqui a pouco entram os teólogos e começam a supor que pode ser também diferente, não é? E daqui a pouco entram as correntes teológicas, e daqui a pouco entram até as seitas com as suas posições definidas de maneira até herética. E nós, o que devemos fazer? Nós devemos ficar apenas com a palavra de Deus. Eu estou me lembrando do irmão pastor Florentino do Nascimento Novaes. Ele deverá vir ao congresso de 2 a 6 de fevereiro aqui na Chácara Canaã. É lá do Itambé. Ele, primeiro, foi um baiano criado lá no Itambé, tornou-se um pistoleiro, muito protegido pelos fazendeiros da região. De repente se tornou membro de uma igreja batista, largou mão de ser pistoleiro, mas não tinha nascido de novo não. Mas depois ele veio a nascer de novo e ganhou uma experiência maravilhosa. E como pastor, ele foi pastor da igreja, sem cultura nenhuma, mas muito agarrado à palavra de Deus. E ele disse que um dia estava numa hospedagem com um grupo de pastores, num congresso, e discutindo, ele disse: eu não vou para lado nenhum, eu fico com a palavra de Deus. Então alguém virou-se para ele e disse: você é um quadrado mesmo? Ele disse: baixei a minha cabeça, não pensei no pistoleiro que eu fui não, mas fui analisar essa palavra, você é um quadrado mesmo. Ele baixou a cabeça, e dali a pouco levantou a cabeça e disse: muito bem, acabo de descobrir uma grande glória em ser quadrado. Eu estou verificando, por exemplo, um cubo quadrado. Está aqui. Isso aqui para se movimentar é difícil. É difícil, não tomba. Eu sou um pobre quadrado. A palavra disse, eu me assentei e fiquei. Agora vocês são roliços. O diabo pode rolar para cá, rolar para cá, rolar para todo lado. Mas eu não tenho mesmo para onde ir, fico na palavra de Deus. Que bênção é ser um quadrado. Digo só, sabedoria de Deus mesmo para levar um homem simples a uma palavra tão sábia assim, não é?
E agora, vamos ficar com a simplicidade da palavra. Vamos deixar que os teólogos rolem e rolam pelo despenhadeiro abaixo. E quanto mais rola, mais coisa leva junto consigo. Porque se há uma coisa fácil nesse mundo é rolar para baixo. Esse mundo é assim. Para baixo se vai com muita facilidade. E se leva muita coisa consigo. Mas a nossa experiência que nos consolida na palavra é muito mais preciosa. Em primeiro ponto que eu quero destacar aqui é porque a palavra de Deus, que é a verdade, notem bem, não pode ser contestada. Eu sei que alguém diz, mas há muita gente que contesta, mas está pagando muito caro com isto. Vai pagar o preço total por isso. Segundo aos Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Não é possível ir contra a verdade. Agora alguém assume essa atitude de ir contra a verdade, mas é loucura. É loucura. Eu já tive esta loucura, esta mania, essa psicose de ir contra a verdade. Mas acordei a tempo, antes de chegar ao fim. Eu acho que todos nós já tivemos estas atitudes contra a verdade. Mas nada pudemos contra ela. E quero chamar a vossa atenção para o Espírito Santo. Ele é o encarregado de ativar toda a verdade na igreja, para o mundo todo. Ele. Em 1 João 5, verso 6, 1 João 5, 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Que bom. A palavra de Deus aqui está dizendo que o Espírito... Vocês não querem acordar? Vamos falar juntos? O Espírito é a verdade. Aí, já muita gente não sabia o que dizer o que o Espírito é. Vamos lá? O Espírito é a verdade. Eu sei que há muita gente procurando sentir o Espírito, não é verdade? Pedindo um jeito de ficar cheio do Espírito. O Espírito é a verdade, meu filho. Quem sabe você está dizendo, ó, que verdade maravilhosa, vamos procurar o Espírito Santo e já viramos as costas para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a verdade. Você não vai achar outro Espírito Santo, ele é esta verdade com que você está tendo contato, ou com quem você está tendo contato. Esta verdade é um que e um quem. Que a verdade é uma coisa, mas a verdade é o Espírito, não é uma coisa, é uma pessoa. É alguém. Quantas vezes você está dizendo, estou aqui procurando o Espírito Santo. E o que você está fazendo? Estou aqui participando das verdades da palavra de Deus, então já está nele. Não vai mais procurar mais nada além disto, porque não há nada além da verdade. É nela que nós temos encontrado o nosso tudo, nosso precioso tudo. Mas eu faço questão de reafirmar este ponto, porque o Senhor Jesus deu ao Espírito Santo um título que nós precisamos guardar no coração. Capítulo 14 de João, versos 16 e 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E o 16 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aí no verso 17, então, a saber, o Espírito... Vamos falar, meus irmãos? O Espírito da verdade. Da verdade. Em João 15, 26, nós encontramos outra vez Jesus afirmando este título do Espírito Santo. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Mais uma vez, é preciso tomar cuidado com esta expressão, Espírito da verdade. Espírito da verdade. Logo fora da verdade não se tem nada com o Espírito de Deus. E no capítulo 16, verso 13, nós temos aí uma dupla afirmação desse sentido. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui não só ele é o Espírito da verdade, mas Jesus está mostrando que ele tem uma lei a seguir, da qual ele não pode se desviar, nem recuar, porque ele precisa nos guiar a toda a verdade. Ele precisa nos guiar a toda a verdade. Então agora nós podemos descobrir por que a história da igreja tem os seus altos e os seus baixos. Por que aquele brinquedo das crianças está frio e está quente? Parece com a história da igreja. Quando a igreja se esfriou, quando resolveu seguir as cabeças vazias dos seus teólogos, abandonando a fundamental verdade na experiência pessoal dos seus membros. Aí só. E quando foi que ela se aqueceu? Foi quando esses teólogos tomaram juízo, se é que tomaram, ou então de qualquer uma outra fonte se levantaram os pregadores da verdade e a igreja se acordou e se levantou e prevaleceu, ainda que temporariamente na história. É tudo isso que nós entendemos pela história dos avivamentos em toda a igreja, em todo o tempo, desde a igreja primitiva. Vocês acabam de notar aqui a igreja primitiva em pleno avivamento, primeira passagem que lemos, não é? Aquela agregação incontinente de gente que não acabava mais, não é assim? Mas todos sob esta atenção. Vamos ficar seguros na doutrina dos apóstolos. Vamos não deixar de lado as doutrinas dos apóstolos. Nós só teremos fogo enquanto estiver a lenha destas doutrinas. Do contrário, o fogo vai se apagar e nós vamos virar apenas um corpo numeroso sem vida. Vamos cuidar desta igreja firme e segura na doutrina dos apóstolos. E seguindo a doutrina dos apóstolos, eu me lembro que no século XVI, quando se fortalecia um grupo de evangélicos depois da Reforma, os irmãos resolveram elaborar uma confissão doutrinária. É justo isso. E elaboraram em Westminster a confissão doutrinária evangélica com 21 artigos. Muito boa confissão. Muitos presbiterianos ainda seguem aquelas doutrinas. Muito boas. Depois os batistas, em 1833, adotaram 18 daqueles 21 artigos, com alguma modificação mais para a questão da forma da igreja. E nós estamos com esta confissão no Brasil, adotada pelo Brasil, pela Convenção Batista Brasileira, desde 1954. A Convenção votou adotar os 18 artigos de fé das igrejas batistas
de 833, que foi adotado em New Hampshire, numa convenção batista nos Estados Unidos. E agora então, nós estamos sob a vigência das doutrinas da Confissão Batista de 1954, adotada no Brasil. Mas vale a pena. Em todos os lugares onde eu tenho mostrado a confissão de fé, esses 18 artigos, eu digo sempre isto: se nós seguirmos as principais doutrinas que estão aqui, como aqui estão, nós teremos o avivamento dos batistas. Ah, teremos. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Por isso, quando me dizem, por que você não sai da Igreja Batista? Eu digo, é a mesma coisa se eu sair de dentro da Igreja Batista. Por quê? Porque eu vou ser batista lá fora. Essas doutrinas eu continuarei guardando porque elas estão certas, elas procedem da palavra de Deus. Logo, não adianta sair. Vocês podem me suportar aqui, porque eu estou muito bem acomodado. Não tem problema. Então, neste caso, nós vamos procurar agora, verificando que o Espírito de Deus só pode sancionar a doutrina certa. O Espírito Santo ficou como um juiz, doutor Rui. Alguém diz que um juiz é livre para fazer tudo o que ele quer, não é? Ele senta lá na tribuna dele, ele manda e desmanda. Coitado do juiz, eu é que não queria ser. Se há um escravo nesse mundo, é um juiz. O que a lei está determinando, ele tem que estar acordadíssimo. E sabe que o Espírito Santo também está nessa mesma posição? Mas você não está vendo a igreja, está lá embaixo, está lá na lama. Sim, e o que você vai fazer por ela? Nada. Se ela não se voltar para a verdade, eu, como Espírito da verdade, não vou lá sancionar as suas mentiras. Isso se chama venal. Será venal, doutor Rui? Concordar com o que está errado e transgredir a lei, determinar que se faça contra o que o código determina, isso é venal, não é? Por qualquer preço. E quanta gente está pronta a jogar de lado a doutrina da verdade para ser agradável aos homens? Paulo falou disto, dizendo, você não procure agradar a homens, que eu também não procuro. Nós temos um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Nós temos que ficar com a doutrina. E agora vamos tratar das doutrinas. Eu acho que se nós tirarmos 3 doutrinas fundamentais, quer do sistema doutrinário de uma confissão de fé que a confesse, ou da própria Bíblia, acho que nós teremos o suficiente. A primeira confissão que nós precisamos perceber na palavra de Deus está lá em Atos 2:40. A igreja primitiva pregou isto com muito rigor, com muita severidade, com muito cuidado. Não tergiversaremos desta verdade a preço nenhum. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Mas qual é a verdade importante aí? A verdade importante é que eu e você somos neste mundo uma geração perversa. O que é perverso? A palavra perverso significa ao contrário. Você imagine, ó. Está bem difícil falar pelo microfone, não é verdade? Por quê? É porque esse microfone não presta? Não é não, é porque eu estou usando o contrário. Teve que aumentar o som, né? Porque eu estou usando o contrário. Imagine se eu fosse lá no alto-falante querer que o som começasse lá e viesse sair aqui. Mas você quer assim. Você quer viver no pecado e ser feliz. É o perverso está aí. Você sabe onde é que está o segredo da felicidade? O segredo da felicidade está dentro da vontade de Deus. Ah, não, eu quero ser feliz, mas dentro da vontade de Deus não quero andar. Pois então aí está o estouro.
vai estilhaçar no inferno, infelizmente. Falo com misericórdia. Porque jamais alguém poderá, na perversão, ter sucesso. Eu nunca vi e nunca soube, não é? Que alguém descendo com um carro pela a beira de uma pirambeira, entendesse de converter a direção para o lado da pirambeira, vamos dizer, a 80 graus, não é? E não sabe por que foi parar lá embaixo. Sabe? Se você se desvia da verdade, se você se desvia da vontade de Deus, você tem que ir lá embaixo. Tem que ir lá embaixo. E então agora, a igreja pregou que o ser humano é, por natureza, perverso. Todas as pessoas que têm alcançado verdadeira conversão, verdadeira regeneração, tiveram que partir deste princípio. Encheu o meu coração a declaração de um pastor, uma vez quando estávamos numa reunião de oração. Nós tínhamos lido Isaías, capítulo 1, versículo 6. Esse pastor é um homem que tem muito sucesso, porque, na verdade, este homem encara a verdade com muita abertura. 1,6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele cousa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleos. Eu me lembro que depois desta leitura, este irmão, ajoelhado comigo e com outros irmãos, disse: ó Deus, eu sou podre. Isto enche o meu coração até agora. Eu sou podre. Ele tem uma voz grossa, sabe? Eu sou podre. É a doutrina bíblica. Você é podre. Eu sou podre. O senhor não me respeita? Se for para respeitar a podriqueira deste mundo, posso respeitar. Mas que é podre, é podre. E se eu fosse seu subalterno e Vossa Excelência um oficial, eu lhe diria, com todos os respeitos, minha continência, seu superior, mas que o senhor é podre, é podre. Aquele que é maior do que o senhor disse. E se o homem não partir deste princípio, não vai. Não vai. Charles Spurgeon pregou uma mensagem intitulada Para quem é o Evangelho? Ele havia usado o texto de 1 Timóteo 1,15, dizendo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar, oh meus irmãos, não sabemos, veio para salvar pecadores. Você precisa pôr aquela palavra pecadores ali em letras grandes. O Senhor veio salvar pecadores, vim salvar pecadores. Mas eu não sou um pecador, então me dá licença que eu vou procurar pecadores. Mas o Senhor não vai acertar comigo, não tenho nada a acertar. Quando você se achar pecador, me procure. Oséias 3,15. 5,15, perdão. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Deus está dizendo: eu vou sentar aqui e vou esperar. Você vai esperar o quê? Vou esperar você se achar pecador. Se você não se achar pecador, se você não declarar que você é podre, que você é ímpio, que você foi nascido nessa raça depravada, não me procure enquanto não chegar a essa experiência. Não tenho nada a acertar. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Charles Spurgeon, naquele sermão dele, ele diz o seguinte: o Senhor está pregando achando que nós somos como aquele ladrão da cruz? O Senhor está pregando
achando que nós somos como aquela prostituta Maria Madalena. Então ele disse: não, talvez você esteja em estado pior do que eles, porque aqueles são e o reconhecem, você é a mesma coisa e não reconhece. Está um pouco mais distante do que eles, está um pouco pior do que eles, porque o homem tem que partir desta verdade. Somos todos pecadores por natureza. Agora, contra esta verdade, nós temos as heresias do arminianismo. Um arminiano não aceita que o indivíduo é de raça pecaminosa. Não, senhor. Onde é que arranjou isso, eu não sei. Na Bíblia eu não vejo. E que depois, não é? Quando vai ficando grandinho, quando começa a andar com os meninos do vizinho, é que começa a ficar pecador. É por isso que há muita gente que acha que aqui dentro está o povo de Deus, lá fora estão os pecadores. Isso é puro arminianismo. Quando um pastor pregava sobre pecadores, então uma senhora perguntou para outra: quem são os pecadores, hein? A outra era uma crente velha da igreja e disse: e você não sabe? Não, pecadores são aqueles que não pertencem à nossa igreja. É puro arminianismo. A gente entende que quem entra numa sociedade agora não é mais daquela outra, mas no conceito de Deus continua sendo a mesma massa. É cobra se está no Brasil, você leva esse negócio lá para o Japão, é o quê? É cobra se levar para a Rússia. É cobra se vier para os Estados Unidos, é cobra se puser na Igreja Batista, é cobra, se for para o pentecostismo é cobra. Não tem jeito, a raça é a raça, e para mudar a raça só a regeneração. A palavra regenerar é criar outra vez este negócio mal criado. A gente diz para o menino, não é? Você é mal criado. Ele devia levantar a cara assim, olhar para o nariz da mãe e dizer: todo mundo é assim, todos nós somos mal criados. A senhora também, se não é nascida de novo, está mal criada, porque para ser bem criado tem que nascer de novo. E depois a palavra de Deus vem mostrar ao nosso coração que o Evangelho, esta é a segunda doutrina. A primeira doutrina, partimos deste princípio: todo ser humano é parte de uma raça caída, inexoravelmente. Eu queria ter os artigos de fé aqui, para mostrar como nós os batistas cremos que o ser humano foi criado santo, mas que caiu por voluntária escolha e que se tornou por natureza perverso. É doutrina muito batista. Ninguém me tira daqui enquanto isso aí estiver. O dia que vocês jogarem isso fora, eu caio fora também. Mas a verdade está neste ponto. E que esta é a situação de cada indivíduo e a sua responsabilidade é inexorável. Tem que ir para o inferno se não for regenerado. Lá na minha cidade tem uma senhora que andou me ouvindo dizer essas coisas. Ela começava a olhar para mim e disse que tinha uma dó de mim. Que pena. Mas coitado do pastor Abuchaim, quanto mais velho, mais caduco. Ele está ficando... Isso aí é velhice que está fazendo mal para ele. Velhice. Sabe o que aconteceu, Maria José? Aleluia. Aleluia. Ela disse: de repente eu descobri que quem estava caduca era eu. E que eu é que precisava desse novo nascimento, que eu era uma pecadora desgraçada dentro da igreja, criada no Evangelho, mas sem ter nunca tido uma experiência de regeneração. Agora não tem jeito. Para ela, o homem mais sábio do mundo é aquele velho caduco. Mas graças a Deus por isto. E vamos então agora verificar esta execuibilidade do Evangelho. O que é o Evangelho? Hoje sempre esquecemos o que é o Evangelho, não é verdade? Isso nos faz muito mal. Nos faz muito mal. Sempre esquecemos do que é o Evangelho. Vamos a 1 Coríntios 1, 15, de 1 a 5, a 4. 1
1 Coríntios 15, de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Estamos aqui com o resumo. O Evangelho em sua consistência. Todo o pessário do Evangelho se resume em duas peças. A primeira está aí no verso 3. Cristo morreu. E a segunda está no verso 4. Cristo ressuscitou. Porque naquela morte está o fundamento regenerador do homem. E naquela ressurreição está o fundamento vitalizador do homem. E mais do que isto, Deus não nos proporcionou. Se alguém quiser derivar dos ensinos de Jesus um mundo de filosofias, de lógicas e de asserções, de éticas e de outras coisas mais, vai encontrar. Mas essa não é a finalidade dos ensinos de Jesus. E se você quiser derivar também da Bíblia uma série de coisas importantes sobre ciências, você vai encontrar. Outro dia eu descobri onde é que tem mais petróleo no mundo, só que eu não posso falar para ninguém agora. A Bíblia disse lá. Pois lá já está num pé de guerra desesperado, se eu falar isso vai haver mais guerra ainda. Então, neste caso, ciências. A Bíblia pode lhe ensinar onde tem petróleo. Mas se você não morrer e não ressuscitar com Cristo, você vai com petróleo e tudo para o inferno. Porque o plano da Bíblia não é mostrar onde tem petróleo, é mostrar onde você tem a vida eterna. Este é o ponto fundamental que o homem precisa. E agora aqui, vimos que na morte e ressurreição de Cristo está o Evangelho. Todo o seu conteúdo está aí nesta morte e ressurreição. Vocês podem abrir os sermões dos apóstolos e verão que eles pregaram morte e ressurreição de Cristo. Você pode abrir também o livro da sua própria vida e verificar que a única coisa que lhe abençoou para valer foi a morte e ressurreição de Cristo. E você pode verificar também na história do mundo que esta morte e ressurreição de Cristo é o centro de toda a experiência humana. Isto revoluciona toda a filosofia, revoluciona toda a ciência, revoluciona tudo, porque ela é o centro da verdade de Deus. Quando cremos na morte e ressurreição de Cristo, nós nos dispomos a nos identificar com ela. Porque a Bíblia não diz apenas que Cristo morreu e ressuscitou como um dado histórico, mas como um dado experimental. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Que é fé? Fé é crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O demônio vai chegar e dizer: olá, meu irmão. Teu irmão? É. Por quê? Porque eu também creio que Jesus morreu na cruz do Calvário. Crer a história não é banal, não é? Mas se ficarmos aí, fica banal. E os demônios também creem que Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas esse texto aí não está dizendo crer que Jesus morreu no Calvário. Vamos repetir? Um morreu por todos, logo todos morreram. É crer que eu morri na cruz do Calvário com Cristo. Fé é isso. Você sabia que a palavra fé significa apoiar-se sobre. Mas não é só isto que é a palavra fé. A palavra fé significa também unir-se a um fato. Significa identificar-se com o fato. Mesmo lá em Romanos 6,5, na versão da atualizada que está melhor, mostra que fé é este estado de identificação com o fato. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que é fé? Fé é estar unido com Cristo na sua morte e estar unido com Cristo na sua ressurreição. A igreja presbiteriana canta um hino dizendo, identificado com Cristo na cruz.
mas também só fica nesta expressão. Que bom que seria que pudesse desenvolver esta verdade que eles lançaram na primeira frase daquele hino bonito. Que coisa preciosa, com Cristo na cruz. Eu estou me lembrando de muitas pessoas que dão testemunhos assim, dizendo: eu vivi sem paz, como disse João Júlio, já tomei nota do seu testemunho. Eu vivi sem paz enquanto eu cria que Jesus Cristo tinha morrido e ressuscitado dos mortos. Vivia sem paz. Mas no dia que eu lia aquelas passagens, aquela palavra de Paulo, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu pensava, que bom que Paulo teve esta experiência, né? Ah, se eu pudesse ter esta experiência. E então chegava sempre a declarar, Paulo declarou isto, Paulo declarou isto. Mas ela disse, naquele dia, eu criei que não foi só Paulo, mas eu também estou agora crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí então é a palavra fé, unindo-se ao fato, identificando-se com o fato. Até crer que Cristo morreu e ressuscitou, aí é crer, é o dado histórico. Agora o dado doutrinário é que ele morreu para que morrêssemos. Então eu tenho que me identificar com este fato. Creio a palavra de Deus que afirma a minha morte com Cristo na cruz. Então morri com Cristo na cruz. Isto se transforma em experiência. Em experiência. Agora, depois de verificarmos esta palavra, vamos ainda ler Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém. Cristo morreu, mas não está morto, está vivo. Portanto, fomos participantes da sua ressurreição também. Lá no capítulo 2 de Efésios, versos 5 e 6, Efésios 2, 5 e 6, mostra-nos a nossa identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como é bom, não é? Mas você tem que participar de sua morte e sua ressurreição para chegar a este lugar celestial. Participar de sua morte e sua ressurreição para chegar a esse lugar celestial. Eu chamo a sua atenção para a declaração bíblica. Nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Isto é história ou experiência? É experiência. História é que Cristo morreu, ressuscitou. Agora experiência não, morri em Cristo e ressuscitei com Ele. Então alguém poderá dizer, eu sou crente. Crente em quê, meu filho? Crente em quê, minha filha? Eu creio que outro dia uma moça afirmou aqui no coro, eu creio que Jesus Cristo morreu, ressuscitou por mim. Eu disse, é isso que não está valendo nada para você. Porque a sua experiência, se você crê que você morreu, ressuscitou com Cristo. Naquela noite ela veio aqui pular no meu pescoço, achei! Achei! Ela chorava e ria e me beijava, achei! Eu morri com Cristo, Cristo agora é minha vida. Eu digo, ah, bom, agora você chegou à experiência. Porque crer nessa história, ela vinha crendo desde quando aprendeu isso na sua infância. Mas a nossa vitória está na experiência. Agora, seguindo. Eu não sei se os irmãos estão sendo bem definidos. O primeiro ponto é a natureza depravada do ser humano. Não podemos pregar um evangelho mais leve do que este fato. Vamos escolher as passagens bíblicas e vamos afirmar que o homem é ímpio por natureza. Qualquer pessoa é. Não fique respeitando a gravata, a espécie da roupa. É isso que muitas vezes nos leva a cair. É o respeito humano. O senhor é podre, a senhora é podre. Não obstante a sua beleza, a sua pompa, isso é o que for. Nós achamos que podre é aquele moleque caído ali, drogado, que não tem mais recurso para nada na sua vida. É tão podre como qualquer outro que está aí, nos melhores pontos do mundo. O segundo ponto, então, é que o Evangelho é esta morte e ressurreição de Cristo, e fé no Evangelho é a nossa
morte e ressurreição com Cristo. Você pode escrever esses 2 pontos. Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo, e fé no Evangelho é a nossa participação de morte e ressurreição com Ele. Você sabe que Cristo morreu e ressuscitou? Sei. Então agora você precisa crer. Não, eu creio ainda não. Você só crerá quando você disser, eu morri e ressuscitei com Cristo. Ah, bom, então crê. Isto é a fé. Agora o outro lado, quero dizer, o lado da frente, é que a experiência desta regeneração leva-nos à terceira e permanente experiência, que é a consciência de nossa santidade. Eu sei que muitas pessoas que olham para mim dizendo, santidade é santidade. O que é isso? Experimente o novo nascimento que você sabe. Que santidade não se explica, santidade se experimenta. Eu sabia o que era ser pastor sem santidade. Sabia o que era ser membro de igreja sem santidade. Outro dia eu estava pregando num grupo, num clube. Havia tanta gente que eu fiquei com medo do assoalho afundar. E era só moço. Acho que o único velho que estava lá era eu. Vocês sabem o que é santidade? E me voltei para um moço. Você é santo, moço? Fez uma cara desconcertada. E voltei-me para uma moça. Você é santa, moça? Ela ficou toda desajeitada e o povo começou a rir. Digo, não é verdade que santidade é uma expressão de deboche? No entanto, na Bíblia, se alguém não for santo, não verá o Senhor. Hebreus capítulo 12. Você vê até onde está o conceito de santidade? 14. Persegui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu me lembro de um moço da nossa igreja. Ele estava de mal da esposa do pastor. Eu disse, mas por que ela é tão boazinha? Ela é uma verdadeira mãe para nós aqui, os moços da igreja. Mas eu estou zangado com ela porque me chamou de santo. Digo, esse é um nome terrível. 2 pastores lá em São Paulo estavam discutindo legalismo. Eu não concordo que mulher use briga, eu não concordo que use pintura, eu não concordo que o homem use isso, eu não concordo com isso. Aí um deles virou para o outro, você é muito santo. Pronto, ficaram de mal. Xingou de santo, acabou. Não tem mais. Pastores, o que é que eles pensam de santidade? Esses dias um pastor perguntou para o irmão Humberto, né? Então você é santo? Qual foi a resposta, meu irmão? Como? O santo vive dentro de mim. Tenho que ser santo, portanto. O homem ficou mais zangado ainda. Pastor, onde é que está o conceito de santidade? Você quer ver onde é que se baseia a santidade? Efésios capítulo 5. E você vai ver onde é que essa santidade precisa estar, não é? E em que se baseia. Capítulo 5, versos 25, eu vou ver se é o 26 também. Tem que ser 25, 26, está certo. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Eu sei que alguém levanta uma pergunta a esta altura. Por que, maridos, amai vossas mulheres, depois Cristo amou a igreja? Parece que envolve os 2 assuntos. É porque o lar e a igreja estão visados por Deus para a santidade. Você se lembra que Cristo instituiu a igreja no Novo Testamento, né? E quem foi que instituiu o lar?
Notaram? Quem foi que instituiu o lar? Nós temos duas instituições santas, criadas especialmente por Deus. A primeira delas foi lá no Éden, quando ele deu aquela linda mulher para o Adão. E como é a instituição divina, devia ser santa. Eu sei que nós temos que baixar as nossas cabeças e dizer, infelizmente não é esta a história do meu lar. Mas Deus pode regenerar e fazer esse conserto. E agora aqui na palavra de Deus diz aqui que santo é o lar e santa é a igreja. Porque Cristo se deu a si mesmo por ela, para a purificar pela lavagem da água. E então vem o verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa. Santa. Quem não é santo, não pode ter um lar santo. E também não deve pertencer a uma igreja de santos. Está fora da sua órbita, está perdendo o seu tempo. E portanto, a consciência de santidade tem que estar num povo. E o avivamento, quando chegou e explodiu na história das igrejas, vocês podem ver que o conceito de santidade foi lá em cima. Cada um mais que o outro, ambicionando maior santidade. Porque esta é a posição da verdade. Primeiro, o homem parte do fundo da sua podridão. Segundo, passa por um processo maravilhoso de uma nova criação regeneradora. Terceiro, é colocado num pedestal de santidade. Porque se não é santo, não está identificado com o santo. Agora, com estas três doutrinas que eu vi realçar-se na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, e que vi também no fio histórico da igreja cristã por todo o mundo, os seus altos e baixos, é o prevalecer ou o perder desta doutrina, ou destas doutrinas. Primeiro, da natureza humana, o pecador realmente confessa. Segundo, o poder transformador da regeneração. Terceiro, o estado de santidade. Estado de santidade. Não do farisaísmo imposto, de cara comprida, mas o estado de santidade oriundo de uma natureza predisposta. Porque aquele que se torna participante da natureza divina tem por natureza a santidade. Esse ponto, 2 Pedro 1, 4, porque é natureza divina a santidade. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Natureza divina. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um fato. Nós vamos terminar já. Há um fato. Quase toda a organização em clubes secretos adota-se o nome de guerra. Eles levam o nome de guerra. Eu já pertenci a um e tive o meu nome de guerra lá. Acho que ninguém nunca soube. Nunca achei graça de contar isso para ninguém. É um nome de guerra. Você entra para o nosso clube, você não é mais Elias, você fica sendo chamado Mané Sapatão. E você entra para o nosso clube, você não é mais chamado Valdir, você vai ser Chico da Folha. Não é? E assim, nome de guerra, muda, fica assim. E o nome de guerra
dos regenerados. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, verso 32. Mas depois os irmãos podem prosseguir daí para frente, que o Novo Testamento está cheio deste nome de guerra. Cheio. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Você notou? Não, está bom. É o 32, está bom. Santos que habitavam em Lida. Como é seu nome? Meu nome é Santo. E o da senhora é Santa. Agora é também muito fácil saber quem é a pessoa, não é? A pergunta é esta: o senhor é santo? Sim. Com toda a firmeza? Está sabendo. Você é santa, minha filha? Sim. Você é santa? É. E a gente não tem vergonha. Quando você diz para uma pessoa, perguntando, né? Você é santa, ele dá aquela risadinha. Você sabe que não dá para ser tão cínico para dizer que sim, quando não há nada disso no fundo. Esse título é um teste. Volto eu a falar de sociedade secreta outra vez, né? A identificação entre dois elementos dessa sociedade secreta são identificações secretas também. E se o parceiro lá não souber corresponder, ele é denunciado, é rejeitado. E aqui o nosso título é esse, nosso nome de guerra é santo. Se você não tem vergonha de se chamado santo, de ser santo e de se apresentar santo, vai desertando, minha filha. Vai desertando que você não vai aguentar esta guerra. Não vai. Porque o novo nascimento realmente nos leva a esta característica natural. Não é adaptada, não. Natural. Esta é a experiência que nós agora podemos chamar de Deus opera pela verdade e opera o quê? O avivamento da sua igreja na terra. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar por 2 pontos nesta hora. Primeiro, você vai orar por você mesmo, pedindo que Deus te consolide na doutrina da sua palavra, de sua regeneração e santificação. E segundo, você vai interceder pela igreja de Deus na terra. Eu não sei onde ela está, não é? E nem como está, mas ela está muito mal. Mas vai pedir: ó Deus, manda o teu avivamento. Mas espera um pouco, irmão. O avivamento não vai começar a chover lá no telhado, não. O avivamento só vai começar a surgir quando o púlpito de cada uma dessas igrejas começar a pregar a verdade, porque o Espírito é a verdade. Ele não pode vir sancionando essas conversas fiadas de pregadores aí. Ele tem que vir corroborando a sua verdade. Então, Deus, endireita a pregação nessas igrejas por misericórdia. Eu conheço de gente que está contra o novo nascimento e vai lá para o púlpito e prega novo nascimento. Não está mal, não. Não está mal, não. Daqui a pouco o negócio vai dar certo. Vai dar certo. Eu estou vendo acontecer muito disso. Não sei se é para pregar como preventivo, mas acaba dando certo. É o que Paulo ainda disse: contanto que esse evangelho seja pregado. Na verdade é isto que importa. Então vamos orar por estas 2 coisas principais. Você vai orar por você mesmo, para que Deus te consolide nesta vida santa, pela regeneração graciosa do Senhor. E você vai orar pela igreja do Senhor na terra, a fim de que se levante um poderoso avivamento, pela pregação sancionada a verdade pelo Espírito Santo. Cada um faça a sua oração muito pessoal. Amantíssimo Deus e nosso Pai, sabemos que a igreja na terra está instituída por Ti e ela é edificada por Teu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Mas agora sabemos que a Tua igreja precisa endireitar a rota doutrinária, Senhor,
ela precisa se voltar para a tua verdade. E tu vens fazer esta obra, meu Deus, com o teu glorioso poder, com o teu glorioso Espírito, com a força gloriosa da tua palavra, tu vais endireitar a mensagem na vida da igreja. E tu vais levar a igreja à regeneração e ao verdadeiro posto de santidade, para ser uma bênção neste mundo e para que o Senhor Jesus volte a buscar a sua noiva santa. Vem fazer esta obra em nome de Jesus, por nós e por todo este mundo necessitado. Amém.